minha avó olhou e falou, o que, Joãozinho? Aí ela falou, na lua, essa menina tá beijando. E o que é mais curioso é que minha prima teve a audácia de mentir pro espírito. A minha avó falou, tá bom, Joãozinho, para de brincar, agora reza essa aqui, que era eu. E quando o Joãozinho, não liguem se eu chorar, quando o Joãozinho leu minha mão, ele olhou pra mim e disse assim, e você vai ficar louca da cabeça. 3 horas da manhã, eu acordei com um tapa na cara. E quando ela colocou na lousa, eu coloquei no caderno. Quando eu voltei pra lousa, eu fiquei louca na sala de aula. E eu fui violentamente sacudida. Eu vi, de olhos abertos. Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já agradecer a Deus por estar participando desse programa, Semeando Vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Que Deus possa alcançar a sua vida, alcançar você através desse testemunho. Amém? Eu sou pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus aqui em Santo André, na Avenida Tinga, 571, e você é meu convidado. Se um dia quiser vir aqui, será muito bem-vindo. Amém? Eu quero começar o meu testemunho então. Eu era uma jovem, quando Jesus me chamou, eu era católica praticante, então eu nunca tinha namorado, nunca tinha dado um beijo, nunca fumei, nunca bebi e nunca fui num baile. E assim eu fui crescendo de uma família bem rígida, assim, apesar de minha mãe ser católica, a minha avó era da Umbanda, então a gente vivia em família ali, mas eu nunca saí para nada. Mas eu quero já entrar numa parte muito importante, que com mais ou menos de 7 a 9 anos de idade, eu comecei a fazer uma coisa que eu acho incrível para a idade que eu tinha. Eu comecei a observar casamentos. E o meu testemunho, o meu chamado hoje é no casamento. Então você, irmã, irmão, que sonha em casar, né, ou que está casado, mas que está com problema no casamento, eu quero que você ouça esse testemunho. Ele é um pouquinho longo, mas tenha paciência, porque Deus vai edificar a sua vida e vai falar muito com você. Mas principalmente os solteiros, para que você saiba como você faz para que Deus prepare uma pessoa de Deus para a sua vida. Alguém que você venha a ser muito feliz na presença do Senhor. Então, com 8 anos de idade, eu comecei, de repente, a me interessar e a observar casamentos. Olha que coisa. Observar casamentos. E eu me lembro que o primeiro casamento que eu fui observar foi o casamento do meu pai e da minha mãe. E eu me lembro que meu pai... Eu sempre gosto de deixar claro que meu pai foi um excelente pai, mas ele sabe disso. Hoje o meu pai, ele é obreiro aqui na igreja, ele é um excelente pai, mas ele não foi um excelente marido, né? Então, para mim, ele foi um excelente pai, e eu me lembro que o meu pai era um pai ausente, apesar de ser um bom pai. E de vez em quando eu via minha mãe chorando, principalmente nas festas de Natal, Ano Novo, porque ela queria pôr a mesa e o meu pai estar sentado, mas meu pai, ele tinha um vício, que era o vício de jogar snooker, bilhar, como as pessoas falam, né? Então meu pai estava sempre no bar ali do lado, a gente sabia que ele estava ali do lado, mas a minha mãe queria ele na mesa, e meu pai estava lá jogando, sempre jogando. Então, de vez em quando meu pai bebia, mas não foi bem isso que meu pai não era alcoólatra, assim, então a parte que mais me tocava era a ausência do meu pai. E talvez algum pai esteja me ouvindo, ele vai ver quanto faz falta um pai. Um pai presente é muito importante. Então eu me lembro que ali eu fui observar o casamento da minha mãe. E eu sempre via a minha mãe chorando nessas festas, nessas datas, porque ela queria o meu pai. E quando eu observei o casamento da minha mãe, por esse motivo, eu sozinha falei comigo assim, eu não quero um marido igual ao meu pai. Eu lembro que o meu pai, ele é muito trabalhador. E eu lembro que eu falei assim, eu não quero um marido igual ao meu pai, só trabalhador como ele. Aí eu pensei, vou observar o casamento das minhas tias. E na minha época, nós não podíamos ouvir a conversa dos mais velhos. Então, quando minhas tias vinham conversar com a minha mãe, eu disfarçava lavando a louça para ouvir a conversa. E eu me lembro de uma tia minha, que ela conversou com a minha mãe, e ela falou assim para minha mãe, e eu ouvindo, né, pus o ouvido para ouvir. Ela falou assim para minha mãe, hoje o Zeca me bateu. E eu olhei, lavando louça, fingi que não ouvi e falei comigo mesmo, eu não quero um Zeca. Me desculpem os Zecas aí, nada contra os Zecas, mas eu falei, não quero um Zeca. Eu quis dizer, não quero apanhar, né? Eu não quero apanhar. E aí, muito bem,
eu me lembro que aí eu comecei a observar todos os casamentos das pessoas ao meu redor e nenhum, olha, uma menina de 8 anos observar os casamentos e chegar à conclusão que nenhum era o exemplo para ela, nenhum, a minha volta que estava perto de mim, aí eu pensei assim, então talvez porque as pessoas que estão perto de mim não são tão bonitas, não são modelos de televisão, eu vou começar a observar as artistas de televisão. E fui, eu na época amava, adorava a Xuxa, comecei a observar, era a época onde as mulheres da televisão famosas estavam se descasando. E foi quando eu olhei a Xuxa também, foi onde surgiu o burburinho de que a Xuxa nunca ia se casar, porque ela havia feito um pacto. E eu fiquei decepcionada, olhava para um lado e para o outro para ver se tinha alguém que fosse um exemplo de casamento para mim. E eu não tinha. E aquilo me trouxe uma angústia muito grande. Eu, uma menina de 8, 9 anos, fiquei angustiada por não ter um exemplo de casamento para mim. Eu não era evangélica, mas na época não era muito comum ter evangélicos por perto. Eu só tinha uma tia que era recém-convertida na família, uma família de umbanda, de macumbeiros, vamos dizer assim. Ela foi a primeira a se converter, então eu fiquei angustiada. E aquilo ficou no meu coração, pensei assim, e agora? Como é que eu vou ter uma referência? Olha, eu acho isso, para mim, era um chamado já de Deus. Uma criança de 8 anos assimilar tudo isso, eu penso que só podia ser o Espírito Santo. Então, passado alguns dias, a minha avó foi dormir na minha casa e ela pediu para minha mãe deixar uma de nós, tem eu, tem a minha irmã, tem a minha outra irmã, para que dormisse na casa da minha avó. E a minha avó, ela morava ao lado da casa de uma tia minha que tinha primos, e a gente adora primos. Para brincar com os primos, né? E eu falei, mãe, deixa eu, e minha mãe aquele dia deixou que eu fosse. E quando nós chegamos na casa da minha avó, nós brincávamos na rua, juntei com as minhas primas, minha avó falou que antes de nós não passarmos toda a roupa dela, a roupa de santo, ela chamava roupa de santo, que era aquelas saias, né, para dançar na umbanda, nós não poderíamos brincar. E eu e minha prima começamos a passar, e a minha prima contou um segredo para mim. A minha prima contou para mim assim, escondido, porque nossa família, ela era bem rígida, então jamais, se minha mãe ouvisse ou alguém ouvisse a gente falar sobre namoro, essas coisas, a gente podia até levar uma surra. E a minha prima contou escondido, ela era mais velha que eu, ela falou assim, olha, vou contar um segredo, eu dei um beijo no menino. E aquilo para nós era sensação, a gente queria saber como é que era o beijo, já que na nossa época nenhuma de nós tínhamos beijado ainda, e eu era mais novinha, piorou, e eu fiquei louca para saber como é que era o beijo que a minha prima tinha dado no menino, que hoje era um selinho, tá? Mas na época pra gente era... E a minha prima contou e falou, é segredo, meu pai não pode saber, senão eu vou levar uma surra, tudo bem, eu fiquei com o segredo. Quando nós acabamos de passar a roupa da minha avó, a mãe de santo dela chegou, de improviso. E a minha avó ficou muito feliz e falou assim, agora ninguém vai para a rua, porque a minha mãe de santo vai fazer uma reza e todo mundo tem que ficar na reza. E a gente foi obrigado a ficar na reza, com algumas crianças que estavam na rua também. E aí foi feito uma fila para rezar. E eu me lembro que foi muito interessante, porque aquela mulher, aquela mãe de santo, ela recebeu um espírito chamado Joãozinho, que é na verdade uma entidade, que coincidência, uma entidade de criança, né? É um espírito que é de criança. E aí foi feita a fila, e aquele espírito começou a rezar as crianças e ler a mão das crianças. E o muito interessante é que a minha prima ficou na minha frente. E aquele espírito pegou a mão, aquela mulher pegou a mão da minha prima e ela leu. E ela olhou para minha prima e ela falou assim, eu vejo essa menina beijando lá na lua. Só que o espírito tinha a língua presa, né? E a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que os espíritos familiares chilreiam entre os dentes. E ele realmente chilreou entre os dentes. Ele falou assim, eu vejo aquela menina beijando na lua. E a minha avó olhou e falou, o que, Joãozinho? Aí ela falou, na lua, essa menina está beijando. E o que é mais curioso é que minha prima teve a audácia de mentir para o espírito. Ela falou assim, para de mentir, Joãozinho. E eu olhei e vi tudo aquilo. Vi minha prima mentindo para o Joãozinho falando uma revelação. Então eu me lembro que eu fiquei apavorada.
Porque eu pensei, meu Deus, agora ele vai contar alguns sentimentos, algumas coisas minhas que era coisa de criança. Um dos sentimentos que eu tinha na época era, eu não tinha apreço pela minha mãe, eu tinha uma trava muito grande com a minha mãe e era oculto, né? Então eu nunca contei aquilo. Então eu fiquei com medo do Espírito revelar. E aí o Espírito falou, eu vejo essa menina beijando na lua. E a minha avó disse assim, que isso, Joãozinho? Quem é que vai na lua dar um beijo? A minha avó confundiu. Eu até brinco, falo que ele tinha um espírito de Cebolinha, que falava da lua, trocava o R pelo L. E a salvação da minha prima foi que o Joãozinho falava com L no lugar do R. Senão ela tinha levado uma grande surra aquele dia. E aí o Joãozinho, a minha avó falou, tá bom, Joãozinho, para de brincar. Agora reza essa aqui, que era eu. E quando o Joãozinho, não liguem se eu chorar. Quando o Joãozinho leu minha mão, ele olhou para mim e disse assim, e você vai ficar louca da cabeça quando você vai ficar louca quando você estiver se formando para ser moça. E aí deu um grito e saiu do corpo da mulher. Aquilo foi um choque tão grande para mim, porque eu tinha 9 anos de idade e agora você vê uma entidade falando o seu futuro, determinando uma desgraça na vida de uma criança. Eu não tinha reação, não sabia o que fazer, olhei para minha avó, comecei a chorar. E a minha avó falou assim, calma, filha. E eu lembro que esse Joãozinho, ele falou assim, precisa fazer um tratamento com ela, porque ela vai ficar louca quando eu estiver se formando para ser moça. E deu um grito e saiu. Aí a minha avó chamou pelo nome da mulher, eu vou preservar o nome, né, porque aí ela falou assim, minha avó falou assim, e agora? O Joãozinho não falou que tratamento, se é com o médico, se é com os guias. E eu chorava muito. E minha avó falou assim, a gente vai falar para tua mãe, mas a tua mãe incrédula não vai querer fazer os trabalhos. E ali eu dormi chateada aquela noite, uma criança inconsolada. E no outro dia eu fui embora para casa. Eu me lembro que eu queria contar para minha mãe sempre muito séria, muito rígida, e eu não sabia como contar. E eu quero abrir um outro parêntese aqui, pedindo para as mães ouvirem seus filhos, por favor. Quando eles contarem que viu um fantasma, que viu um anjo, que viu um demônio, acredite neles. Averiguar, porque eu fiquei angustiada para que alguém me ajudasse e não tinha quem. Aí eu cheguei em casa e eu lembro que eu estava na pia, lavando louça, porque desde cedo nós já fazíamos as tarefas da casa, e eu me lembro que eu falei assim para minha mãe, mãe, ontem o Joãozinho, a mãe de santo da avó, leu a minha mão, e ela olhou para mim torto, e eu falei, e ele falou que eu vou ficar louca. A minha mãe falou assim para mim, eu não acredito nessas coisas, eu só acredito em Deus. E vai lavar a louça. Aí eu travei o coração novamente e fui lavar a louça. E aquilo eu guardei para mim. 9, 10, 11, 12 anos, a minha mãe teve uma filha, a Débora, minha irmã caçula, e nós estávamos passando por uma dificuldade financeira absurda, muita miséria, muito sofrimento, muita coisa. Minha mãe ficou entre a vida e a morte, e eu com 12 anos cuidava do umbigo da minha irmã. E eu me lembro que o meu pai estava desempregado, meu pai sempre foi trabalhador, mas ele estava desempregado. Então meu pai, hoje eu entendi que o homem, quando ele está com problema financeiro em casa, a tendência dele é para um jogo, ele vai jogar. E a mulher fica muito revoltada com isso, porque o homem descarrega o seu nervoso ali nos jogos. E meu pai ia jogar, e minha mãe ficava sendo cuidada pela minha tia, pelo vizinho, pelo outro, e nós passando aquela fome, comendo arroz pregado da panela do vizinho, que o vizinha dava pra gente, o que sobrava, e eu quero agradecer essa vizinha por isso. Mas eu me lembro muito bem que um dia, à noite, estava muito calor, nós morávamos num lugar onde tinha muito mato, e a minha irmãzinha chorava dia e noite, porque ela estava com quase 3 meses, minha mãe nunca pegou a minha irmã no colo, de tão doente, e eu me lembro que aquele dia eu cuidando da minha irmãzinha dela, cuidei do umbigo, uma criança de 12 anos, cuidando de outra criança recém-nascido, foi um sofrimento muito grande, a minha irmã mais velha limpava a casa, não tinha sabão para lavar roupa, um sofrimento. E eu me lembro muito bem aquele dia, que meu pai ficou no bar jogando até 4 da manhã, 5 horas, e eu com a menina no colo, nós não sabíamos, mas ela estava com uma infecção de intestino. E a minha mãe só olhava e chorava, porque a minha mãe de 80 quilos foi para 36 quilos. Então minha mãe não tinha voz para nada, só deitada na cama. A gente tinha certeza que a minha mãe ia morrer. Eu me lembro de combinar com a minha irmã. Falei para minha irmã, Cida, quando a mãe morrer, a mãe vai morrer. Como que a gente vai fazer? A minha irmã combinou comigo, ela falou, eu limpo a casa e você cuida da nossa irmãzinha.
porque a mãe vai morrer. Eu me lembro muito bem que um dia à tarde, aquele calor, eu não ouvi gemido nenhum da minha mãe. Eu fui até o quarto e minha mãe estava com os olhos fechados e minha mãe não respirava. E eu cheguei para minha mãe e falei, Cida, a mãe morreu. A minha irmã veio correndo, quando a gente chegou, a minha mãe deu um suspiro profundo e a gente correu com ela para o hospital. E eu me lembro desse sofrimento, estou cortando muito porque não dá para detalhar, mas aquele dia, que foi muito especial e divisor de águas na minha vida, foi quando eu fiquei com a menina no colo e eu fazia assim para ela dormir, dava chá e ela não parava de chorar, até que mais ou menos uma hora da manhã ela dormiu. E eu a coloquei no bercinho, mas o nosso mosquiteiro era todo rasgado e eu arrumei mal arrumado e desmaiei de cansaço. Eu era uma criança de 12 anos, cuidando de uma mãe doente, sem dinheiro, sem nada ali. De vez em quando a minha avó vinha rezar a minha mãe, fazia alguns despachos lá. E a outra minha tia, que era evangélica, vinha orar e ficava a minha tia que orava, a minha avó que rezava, e aí já sabe que confusão. Mas eu me lembro que aquele dia, 3 horas da manhã, eu acordei com um tapa na cara. Eu acordei com meu pai, ele me deu um tapa na cara e ele falou para mim assim, levanta preguiçosa, porque a menina está chorando. Porque a menina chorou tanto que acordou meu pai, que chegou de madrugada do bar e foi dormir e a menina chorando acordou ele. E ele ficou com raiva de mim e me deu um tapa na cara. Eu acordei com um tapa assustada, eu me lembro que eu peguei a menina do berço, coloquei e saí para o quintal, porque a gente tinha um pé de erva doce, porque a gente não tinha dinheiro para comprar leite, então a gente arrancava o chá, fazia o chá para a menina quando ela chorava de fome. E eu lembro que aquele dia eu agachei de cócoras, coloquei a minha irmãzinha no colo e o céu estava estrelado. Eu não era evangélica, eu não sabia orar, eu só rezava. Mas aquele dia, instintivamente, eu fiz uma oração. Eu olhei para o céu, um calor muito grande, e eu estava com ódio do meu pai e com ódio de Deus também. E eu olhei para o céu e falei assim, arrancando o chá, eu falei, sabe Deus, eu não conhecia Jesus. Eu olhei para o céu e falei, minha mãe disse que casamento bom é ganhar na loto. E que a cada 1 milhão um ganha na loto. Mas se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor sabe o número que vai dar na loto. Eu não vou escolher marido. Eu não quero marido igual meu pai. Magrelo, meu pai era magrelo, tanto que até hoje eu sou magrela. Meu pai era magrelo. Eu falei, eu não quero um homem magro. Eu não quero um homem igual meu pai. Eu só quero um homem trabalhador e honesto como ele. Mas eu não quero nem que se pareça fisicamente com ele. Eu lembro que eu falei isso e as lágrimas corriam. E eu falei assim, então se o Senhor é Deus mesmo, qual é o número que vai dar na loto? E aquilo, por incrível que pareça, Deus ouviu a minha rebelde oração. Acabou, fiz o chá. No outro dia fomos levar minha mãe e minha irmã ao médico e as duas ficaram internadas. O médico falou para mim assim, minha mãe antes de ir para o hospital, ela foi para um e eu fui para o outro com a minha tia. Minha mãe disse assim, filha, vem aqui. Quando o médico perguntar que leite a sua irmã toma, você fala que ela toma o leite ninho instantâneo. Os médicos vão querer internar sua irmã, você não deixa, porque eu vi, quando eu fui ter a sua irmã, eu vi uma enfermeira acidentalmente deixando uma sonda entrar num bebê recém-nascido e matando aquele bebê. Então você não deixa a sua irmã internada, porque eles vão matar a sua irmã. E aquilo foi um choque de novo. Falei, tá bom, mãe, eu não vou deixar. E minha mãe foi internada no hospital e eu fui com a minha tia para o outro. Eu me lembro quando o médico examinou a minha irmãzinha e viu que ela estava com uma infecção de intestino muito grande. O médico fez assim, vamos internar. Quando o médico falou aquilo, eu avancei no médico. Eu falei, você não vai internar a minha irmã. Não, você não vai internar. E catei a minha irmã. Ele falou, por quê? Ela é a mãe? A minha tia falou, não, ela é a irmãzinha. O médico falou, por que eu não vou internar? Eu falei, porque o senhor vai matar a minha irmã. Eu acusei o médico. O médico olhou para mim, eu falei, minha mãe falou que vocês têm um quartinho aí no fundo, que vocês ficam beijando a enfermeira e deixa as crianças morrerem e você não vai internar. E o médico riu, viu que era uma criança, ele entendeu o psicológico ali. Ele falou, tudo bem, pode levar a sua irmã, mas você vai ficar com ela 5 dias e ela vai morrer. Se você deixar comigo, eu vou ficar com ela 5 dias e te dou para a vida toda. O que você quer? E eu, como criança, chorava muito. Olhei para minha irmãzinha e falei, pode ficar 5 dias com ela, eu quero ela para sempre comigo. Hoje a minha irmã é minha ovelha e canta na igreja, é uma levita para a glória de Deus. Muito bem, chegamos em casa e eu vou crescer.
Só que o que vai acontecer é que com 13, 14 anos, eu percebo que todas as minhas amigas arrumam namorado e eu não. Foi a época de emancipação feminina, onde as meninas ficavam com os meninos e comigo ninguém queria ficar. E eu falava, meu Deus, o que é que eu tenho, né? Eu vou então estudar, eu acho que se eu conseguir um curso para ser arquiteta, eu vou conseguir um engenheiro para casar. E eu botei aquilo no coração. Só que eu lembrava de vez em quando que o Joãozinho disse que eu ia ficar louca. Mas eu já estava com 14 anos. E eu me lembro que eu ficava assim, meu Deus, quando eu vou ficar moça? Porque para nós, eu que tenho descendente de pessoas do interior, para nós, na nossa linguagem, ficar mocinha é quando você tem a primeira regra menstrual. Então eu aguardava a minha primeira regra menstrual, achando que se eu menstruasse eu não ia ficar louca. E aquilo era uma angústia muito grande. 14 anos eu fiquei mocinha. E eu me lembro aquele dia no entardecer, eu tinha dormido e quando eu acordei eu descobri que eu tinha ficado mocinha. Então eu fui e gritei para minha mãe, falei, mãe, eu fiquei mocinha, mãe. E a minha mãe foi muito brava. Ela virou para mim e falou, por que essa alegria? Tá pensando em namorar? Eu nem estava pensando nisso. Ela falou assim para mim, para com isso, tome vergonha e vá comprar as coisas para mim no mercado. Aí eu novamente calei, me cuidei e fui até o mercado. E eu fui com tanta alegria no mercado pensando, não fiquei louca. Agora eu sou mocinha, não fiquei louca. E era uma estrada que a gente cortava caminho para ir no mercado. E eu entrei por ali com alegria. Só que quando eu entrei, eu comecei a falar, eu não fiquei louca. E preste atenção naquele momento. Naquele momento a alegria era muita, mas Satanás estava espreitando a minha vida. E a única e primeira vez que eu ouvi Satanás falar, Satanás falou audivelmente, como você está me ouvindo. Ele falou com uma voz brava e com muito ódio. Ele gritou, quem disse que eu vou te enlouquecer agora? Eu vou te enlouquecer quando você tiver 18 anos de idade. Impressionantemente, o diabo falou a minha idade que ele iria me enlouquecer. Eu não estava com ninguém, eu estava sozinha. E eu ouvi, aí eu entristeci novamente e pensei, para quem eu vou contar? Eu não tenho ninguém para contar. Fui ao mercado, comprei o que minha mãe pediu, voltei para casa entristecida e continuei minha vida. Fiz 15 anos, fiz 16, ganhei meu curso da faculdade, ganhei meu curso de arquitetura, comecei a estudar, entrei na escola, no meu curso com muita alegria, porque eu pensei, agora eu vou arrumar um engenheiro para casar. E comecei o meu curso, e meu primeiro ano desse curso, eu fui reprovada. E eu nunca havia sido reprovada na escola. Quando eu entrei no meu curso, eu falei uma frase muito interessante. Eu falei, eu vou ser a melhor aluna de arquitetura dos 3 horários. Eu quero ser a mais sábia da escola. E eu comecei a estudar e fui reprovada. Mas no primeiro dia de aula, eu encontrei uma moça que estudou comigo na 5ª série. E eu me lembro que eu falei para ela assim, Silvia, suas aulas já começaram, você vai estudar aonde? Ela falou, eu vou estudar no Jura. Eu falei, mas eu também. Ela falou, mas eu já estou no 2º ano. Eu falei, nossa, eu vou começar. Ela falou, que bom, nós vamos ir e vir juntas. E aquela moça começou a ir e vir junto comigo, já que ela morava no mesmo bairro que eu. Só que tinha uma coisa, eu apesar de nunca ter namorado, nunca ter beijado, nunca ter ido num baile, eu era muito alegre. Então eu dançava Madonna, subia na carteira da escola, conversava com a escola inteira, mexia com os meninos para disfarçar, porque eu tinha muita vergonha de nunca ter namorado. Eu tinha vergonha de ser virgem, olha que interessante. Então, para disfarçar, eu mexia com os meninos. Os meninos passavam e falavam, olha que gato! Mexia com os meninos. Mas à noite, quando eu deitava, eu sentia um vazio tão grande, uma tristeza que eu chorava. No outro dia eu levantava e disfarçava uma alegria. E eu me lembro que eu observei que eu entrava no ônibus, já conversava com todo mundo, porque a galera toda saía da escola, mas a Silvia se comportava elegantemente. E um dia eu perguntei para ela assim, Silvia, por que você não brinca, não, né? Ela falou, porque agora, Cláudia, não é não brincar, eu sou evangélica, eu sou cristã. Aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, nós vamos ir e vir juntas, mas você nunca pregue para mim, porque eu não nasci para ser crente. E Deus lá do alto disse, é verdade, você vai ser pastora. Aleluia.
Eu falei, nunca pregue, não se atreva, eu sou devota de Maria, ai de quem falar da minha mãe Maria. Ela respondeu para mim assim, tudo bem, nunca vou pregar para você. De fato, ela nunca pregou para mim, mas ela me ganhou para Jesus. E que interessante, ela nunca pregou. Muito bem, eu vou continuar então ali, faço 16 anos, repito de ano pela primeira vez na vida. Eu fui reprovada em matemática, preste atenção nesse detalhe. Fui reprovada em matemática e, muito bem, chorei um pouco, pensei, mas o ano que vem eu vou ser a melhor da escola, porque agora que eu fui reprovada, agora eu sou a melhor. E começa então novamente o próximo ano, e a Silvia junto comigo, sem abrir a boca. Aí eu me torno católica praticante, católica apostólica romana roxa. E agora eu vou fazer encontro de jovens, e eu então vou montar um grupo de jovens, junto com os jovens de católicos na escola. E a Silvia nunca pregou para mim. Quando eu fiz 17 anos, então, eu estou com o meu grupo de jovens católicos. Aí um belo dia eu saio mais cedo, a Silvia também sai, e ela sentada ao meu lado, não tinha ninguém no ônibus para eu bagunçar, e ela me incomodava, a presença dela me incomodava. E eu falei para ela assim um dia, Silvia, por que vocês gritam tanto quando vão orar? Deus não é surdo. Por que vocês gritam tanto? Aí ela falou assim para mim, Cláudia, não é que nós gritamos, é que o Espírito Santo, eu falei, para, não é para pregar para mim. Eu falei para você não pregar. Ela falou, mas você perguntou. Eu falei, não, falou demais, não fala mais. Ela parou. Passado outro dia, a mesma coisa aconteceu. Eu falei para ela assim, por que vocês não adoram Maria? Ela é a mãe de Jesus. Por que vocês não adoram? Ela respondeu, Cláudia, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele se encurvará. Eu falei, para! Não é para pregar, você falou para mim a palavra, não é para falar. A partir daquele dia, dia e noite ficava assim, adorarás somente o Senhor teu Deus. Aquilo ficava na minha cabeça. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Adorar. A palavra, ela nunca pregou, mas quando ela falou a palavra foi cortante, mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetrou a minha alma. E aí eu continuei. Novamente, só que tinha um detalhe, as minhas notas em matemática, primeiro bimestre eu tirei, na minha época, hoje é número, mas na minha época era letra. Eu tirei E no primeiro bimestre, repetente. Falei, mas no segundo eu vou tirar A para recuperar esse E. No segundo bimestre eu tirei E novamente. Falei, não tem problema, eu vou tirar A no terceiro. Terceiro bimestre eu tirei D. Falei, não, agora é a minha chance, eu tenho que tirar A no quarto bimestre, porque se eu for reprovada 2 anos consecutivos, eu perco a bolsa. Só que eu estava preocupada com a bolsa, de ser a mais inteligente da escola, mas o que eu esquecia por momentaneamente é que Satanás havia ameaçado a minha alma. Satanás tinha dito que ia me enlouquecer. Algumas pessoas perguntam para mim quando eu conto o testemunho, mas será que não aconteceu porque você pôs na cabeça? Eu sempre falo uma coisa, criança não põe as coisas na cabeça. Criança não pensa nisso. Tanto que raramente eu lembrava. Eu estava seguindo meu rumo. Eu queria me formar em arquitetura, casar com um engenheiro e era esse meu foco. Só que eu me lembro que quando então eu vou fechar esses 17 anos e eu vou entrar para os 18 anos, vai chegando o fim do ano. E olha que coisa mais interessante. Quando foi chegando o finzinho do ano, que foi chegando bem o fim do ano mesmo, eu tinha que tirar A de média. Eu precisava tirar A para recuperar, para que eu ficasse de recuperação. Eu faço aniversário em julho, então eu já entrei para os 18 anos e vou seguindo, quando de repente, na sala de aula, incrivelmente, a professora entrou de matemática, ela era muito brava, e eu me lembro que aquele dia eu sentei na frente da sala, precisava tirar nota, sentei na frente, e ela chegou, quando a professora chegava, ninguém respirava. Eu me lembro que ela começou, pôs na lousa e virou e disse assim, hoje eu vou dar para vocês, e foi para o quadro negro, equação de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo graus. E ela começou a colocar x mais y mais 2x, que é igual
e ela começou a colocar a fórmula de Bhaskara na lousa. Ela colocou o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, 2 que multiplica A fórmula sobre delta, sobre 2 que multiplica A. E quando ela colocou na lousa, eu coloquei no caderno. Quando eu voltei para a lousa, eu fiquei louca na sala de aula. Estava tudo em mandarim. Eu olhava para o caderno, tinha equações. Eu olhava para a lousa, estava escrito em mandarim. Eu olhava para o caderno, estava a minha lição. Eu olhava para a lousa, estava tudo em mandarim. Eu lembro que a partir daquele dia, começou a enrolar um carretel de linha na minha cabeça. E era bem devagar, e aquilo me agoniava. Eu queria tirar aquela linha da minha cabeça. Mas aquilo lentamente ia, literalmente comendo o meu juízo. Aquilo ia comendo, e eu ia tentando tirar, e dia após dia aquilo comendo. Eu saí da sala de aula, muito bem, fui para casa. Eu não me lembro, mas a minha mãe fala que eu comecei a vestir 2 roupas. Não me lembro disso, mas eu me lembro do carretel de linha enrolando. E cada dia iria tomando conta do meu cérebro. Tomando. E o fim de ano chegando. E o que Satanás falou, o tempo estava chegando. Porque Satanás me atacou na sala de aula. Mas eu me lembro que aquilo foi enrolando e vindo. E minhas notas caindo. E eu fiz a última prova e tirei E. Ainda fiz prova, ainda ia para a escola, ninguém desconfiava que eu estava ficando louca. Chamo novamente a atenção dos pais para os adolescentes. Pode ter o filho estar com uma depressão profunda, uma angústia, um sofrimento profundo. Ele não vai contar. Eu achava que não tinha que contar para ninguém. Afinal de contas, eu reconhecia todo mundo. Eu sabia ir para casa, eu sabia estudar. Então eu ia falar o quê? Eu só pensava, esse carretel de linha. Sabe quando tem um cabelo no teu olho? Você fala que tem um negócio no meu olho. Você continua conversando, depois você pensa que vai tirar. É o que eu pensava que ia acontecer comigo. As minhas notas abaixaram e o carretel de linha continuou andando. Então aquela loucura ia tomar conta do meu cérebro, mas foi lentamente tomando conta do meu cérebro. Lentamente. Foi quando o ano encerrou e a professora mandou dizer o seguinte: gente, quem tem 6, eu tirei E, 1, 2, 4, 5 pontos. Ela disse assim, olha, quem tem 5 pontos não precisa mais vir, está reprovado direto. Porque um aluno que tira E o ano inteiro não tem o que recuperar. Aquilo bateu, eu queria me formar, eu queria ser uma arquiteta, eu queria casar com um engenheiro. Agora eu vou me voltar para quem? Para crente. Porque a crente, ainda nesses dias, sem saber o que estava acontecendo comigo, eu rezei o terço. E eu, ao invés de pedir qualquer coisa, eu estava pedindo para Maria um marido. Eu me lembro que eu rezei e falei assim, Maria, me dá um marido, Maria. Eu quero um namorado. E pedi para Maria. Quando eu levantei de manhã, que eu me encontrei com a crente, ela virou para mim e disse assim, Cláudia, Deus vai lhe dar um marido do jeito que você pediu. Eu levei um susto. Jesus vai te dar um marido do jeito que você pediu. E aquilo eu fiquei bugada. Por quê? Porque eu pedi para Maria, não foi para Jesus. Eu pedi para Maria, mas quem respondeu foi Jesus. E eu me lembro que eu fiquei encantada. Ela falou assim, você pediu um marido, Jesus vai te dar, do jeitinho que você pediu. E eu tinha falado assim, eu quero um marido que me ame do jeito que eu sou. E a Silvia, ela veio como profeta do Senhor e disse, Deus ouviu a sua oração e vai te dar um marido do jeito que você pede. E eu levei um susto. Foi quando eu fiquei doida na sala de aula, ou louca na sala de aula, que aquele carretel começou a enrolar e a professora me deu a notícia de que eu já estava direto reprovada, eu fui procurar a Silvia. Mas eu não fui para contar que eu estava ficando doida, porque eu não achei que estava ficando doida. Eu fui por causa das notas que eu queria. E eu falei assim, Silvia, a professora falou que eu estou reprovada direto. O que eu faço? Ela falou assim para mim, jejua pela professora. Eu falei para ela assim,
jejuar pela professora? Ela falou, jejua e vem para a escola. Falei, mas ela falou para não vir. Ela falou, não obedeça, jejua e venha. Falei, tá bom. Aí ela me ensinou e falou para mim. Eu falei, como que jejua? Ela falou assim, olha, você não coma nada. Falei, tá bom. Falei, bom, então se Deus vai me dar um marido, então eu vou jejuar para o marido, para Deus dar um marido. Aí levantei 4 horas da manhã, porque eu queria casar, tá, gente? Se você aí é eu. Era eu. Aí eu peguei e falei assim, levantei 4 horas da manhã para trabalhar, eu trabalhava na Philco Itachi. E eu me lembro que eu levantei e coloquei a xícara quando eu fui tomar o café, porque o diabo rouba da nossa mente. Eu tinha esquecido que ia jejuar. Quando eu levantei de manhã, veio assim na mente, a crente não disse para você jejuar? Eu falei, é mesmo? Nossa. Aí eu olhava para a xícara e pensava assim, mas o que tem a ver não comer para ter marido? A razão não batia. E por que eu não posso comer para ter marido? Não faz sentido. Aquilo, pensando, aí veio assim, mas a crente falou o quê? Eu falei, falou para não comer. Aí veio assim, mas ela não disse para não beber. Eu falei, é verdade. Depois cheguei na padaria, pedi um suco de tomate, um suco de frutas, e assim foi meu jejum. Tomei até um caldo de mocotó para ajudar no jejum. E eu fiz isso um dia, até meio-dia, depois fiz no outro dia, no terceiro dia eu estava muito brava. Eu fui até a Silvia e falei para ela, cadê? Ela falou, cadê o quê? Eu falei, cadê? Ela falou o quê? Eu falei, o marido. Ela falou para mim assim, que marido? Eu falei, você disse que se eu jejuasse, Deus ia dar o marido. Olha só. Ao invés de me preocupar, ela falou assim para mim, Cláudia. Eu falei, eu jejuei e não estou vendo marido nenhum. Ninguém veio me pedir namoro. Ela falou assim para mim, como é que você jejuou? Eu falei, eu não comi nada, eu só bebi caldo de mocotó, tomei suco de laranja. Eu lembro que ela bateu assim e falou, oh Deus, abre a mente dela. Olha que profundo. Cláudia, você não pode comer e nem beber. Preste atenção, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei, quê? Bebendo, eu já achei um sacrifício, achei que crente é sofredor, porque não pode comer e agora não pode nem beber. Ela falou, não, nem comer nem beber. Eu falei, tá. Aí eu pensei, mas eu quero tanto um marido que eu vou fazer. Porque eu nunca namorei. Aí eu levantei no outro dia, falei assim, ó Deus dos crentes, é o seguinte, eu vou jejuar, não vou comer nem beber. Tá bom, você vai me dar um marido. Eu fui, aquele dia, eu jejuei da meia-noite até as 9 da noite, sem comer, sem beber. Eu me lembro até hoje, eu entreguei na escola o jejum, 9h30 da noite. No outro dia eu levantei e falei, o Deus dos crentes, não fique alegre achando que eu vou jejuar até as 9 de novo, não. Porque eu vou só até meio-dia. Aí fui até meio-dia. No outro dia eu falei, olha, agora eu vou até 3. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer 30 dias de jejum. 30. Já que é para desencalhar, vem comigo que é sucesso. E aí é tremendo. Mas Deus é maravilhoso. E eu comecei a fazer o jejum, o próprio Espírito Santo foi me conduzindo assim. Eu jejuava até 3 da tarde, até meio-dia, até 1, até 6 da noite. E fui intercalando. Mas quando deu 12 dias, no 12º dia, eu estava na Philco Itachi, eram 500 meninas trabalhando, era de vidro assim, dava o sinal, a gente saía correndo para o almoço, porque era muita menina, a gente queria comer logo para passar batom e para tomar sorvete. 11 horas da manhã, eu estava em santo jejum. Quando eu estava caminhando naquele corredor, era claro, tinha sol, que eu nunca vou esquecer. Foi quando eu fui trocar o passo e eu fui violentamente sacudida. Eu fui sacudida que eu procurei amparo e sozinha sendo sacudida, quase caí até que eu me equilibrei. E quando eu me equilibrei, eu sendo católica praticante, eu que não frequentava a Umbanda, só foi aquele dia, eu vi de olhos abertos um demônio sair do meu estômago. O demônio saiu do meu estômago, era uma sombra escura preta, ele saiu do meu estômago e ele sobrevoava as pessoas, ele passou pelas pessoas e ninguém via. Eu fiquei em choque, tinha demônio em mim.
Hoje eu falo para as pessoas assim, jejua, talvez tenha demônios impedindo a sua vida. E essa casta só com jejum e só com oração. Eu sou apaixonada por jejum, por causa disso. Não estava na igreja, não tinha ninguém orando por mim, eu nem sequer sabia orar. Mas o jejum, Satanás não consegue ficar onde tem consagração. Satanás não fica. Há tantas áreas da vida das pessoas paradas, por quê? Porque elas oram sem jejum. Jejum é tremendo. Eu fiquei parada, o demônio, ele me olhou para trás. Ele fazia assim, ó, sobrevoou as pessoas, foi embora e nunca mais voltou. Foi tão, é tão tremendo. No outro dia, parecia luto. Todas as meninas trabalharam mudas, porque elas não conversavam comigo. Na verdade, elas interagiam com o demônio que estava em mim. Eu tinha múltiplas personalidades, eu não tinha identidade, porque aquele demônio tinha roubado a minha identidade. Eu era uma menina que de manhã eu era alegre, de tarde eu era triste, daqui a pouco eu era motivada, daqui a pouco eu estava chorando, daqui a pouco eu era romântica, daqui a pouco eu era uma loba. Quem era eu? Então eu me lembro que aquele dia as meninas trabalharam de luto. De luto. Porque simplesmente elas não tinham que conversar comigo. É claro, o tempo que eu trabalhei ali, elas lidavam com o demônio que estava em mim que falava com elas. Quando aquele demônio saiu, elas não tinham mais conversa comigo. Muito forte isso, muito tremendo. Então eu vou continuar então agora os meus estudos com a Silvia e agora eu vou continuar o jejum. Foi aonde ela me disse, jejua pela professora. Como eu já estava com fé no jejum, eu falei, tá bom. Fui jejuar pela professora e fui para a escola como a Silvia mandou. E quando eu cheguei, lembre-se que eu estou doida ainda, não fui curada. O carretel continuava andando, mesmo nesses intempéries da vida, mesmo todos esses acontecimentos de uma vez só, o carretel continuava enrolando na minha cabeça, continuava enrolando. Foi quando eu fiz o que a Silvia me mandou e fui para a sala e sentei. Eu me lembro naquele dia que uma jovenzinha, uma linda, ela, uma das melhores alunas da sala de aula, ela falou assim, a professora, ela passou de ano direto e disse, a professora de matemática pediu para eu colocar na lousa os números que ficaram de recuperação. E o primeiro número que ela pôs na lousa, número 5, o meu número. Ali eu comecei a chorar. Eu falei, estou gostando do Deus dos crentes. Estou começando a gostar desse negócio. Esse Deus. Aí eu pensei comigo, vou pagar um professor particular, vou tirar A na prova de recuperação. E a professora mandou dizer que é matéria do ano inteiro. Eu falei, não tem problema. E aí eu paguei um professor pela primeira vez na vida. E chegou o dia da prova. A professora falou assim, eu vou passar para vocês acho que 5 ou 7 questões. Só tem um detalhe, lembrem que eu disse que eu queria ser a mais sábia dos 3 horários. A professora falou o seguinte, ela disse assim, gente, vou dar uma prova para todo mundo e deu tudo muito bem. Entrega as provas, eu entreguei confiante a prova, ela corrigia na hora. E ela corrigiu a prova de todo mundo e devolveu a minha. Claro, que nota que eu tirei? Eu tirei D na prova de recuperação. Tirei D, vermelho. Quando eu vi a prova, eu falei, agora, acabou. Acabou meu sonho de casar. Acabou tudo pra mim. Acabou. Fui até a Silvia chorando, falei, Silvia, olha, tirei D. Ela falou, continua jejuando para a professora. Eu falei, você não está entendendo? Tirei D, não tem mais prova de recuperação, tá louca? Ela fez assim, Cláudia, continua jejuando pela professora. Pensei comigo, não tenho nada a perder, vou fazer o que a crente está mandando. Jejuei. A professora voltou na sala, a gente fez a prova, voltou para casa, jejuei no outro dia e voltei para a escola. Sentei na sala, esperando o quê? Não sei, né? Esperando para ver o que, tudo que a crente, com o novo convertido é uma maravilha, porque ele faz o que o pastor manda. Aí a professora veio e falou assim, a professora mandou avisar que ela vai vir aqui. Eu, ai meu Deus, sentei. Ela chegou e falou assim, ela falou, são estas as palavras da professora. Ela disse assim, gente, eu não estou me reconhecendo.
Porque eu não queria dar nem a prova que tem que dar por obrigação pelo governo. Porque eu acho, já sabem, que aluno que tirou o ano inteiro não tem o que recuperar. Então, eu não daria nem a prova de recuperação pelo Estado. Mas agora eu quero dar outra prova para vocês. Eu quero. E eu vou juntar os 3 primeiros anos numa sala só. Agora Deus começa, por causa de mim, a abençoar as 3 horários. A bênção não é só para você. A bênção na sua vida é tão transbordante que vai abranger até quem você não conhece. Até então eu não sabia disso. Pensei, meu Deus, que jejum é maravilhoso. Agora eu vou jejuar e vou orar e agora eu tiro o A. Agora eu tenho que tirar A na prova de recuperação. A professora está dando uma prova, ela falou, não foi o diretor que mandou. Ninguém mandou. Eu estou fazendo de mim. Eu falei, não, tem alguém que te mandou. E eu estou tentando. Olha, e o que ela tinha que falar isso? É porque tinha que testemunhar com a própria boca o que o Espírito Santo estava fazendo através do jejum. Para que eu pudesse testemunhar. Muito bem, chegou o dia da prova. Todos os alunos que tinham passado pelo mesmo problema que eu estavam na sala. E agora estamos lá. E o carretel de linha aqui. Estudei tudo. A gente fazia arquitetura, a professora passou. Ela disse assim, eu vou passar 5 questões. Acertou 3, passou de ano. Não precisa acertar as 5. Eu estava assim, eu lembro que eu escrevi na prova assim, Jesus me ajuda. Já estava acho que ficando crente. Jesus me ajuda. E fiquei. Todo mundo angustiado, ela deu a prova e começamos a fazer. Cada conta nossa era uma folha de caderno, porque a gente calcula essas vigas, a gente tinha que calcular quanto de concreto ia numa viga. Então é conta mesmo para se fazer. E eu fiz a conta, fiz tudo, falei, Deus dos crentes. E eu falava essa frase, Deus dos crentes, me ajuda. Entregamos a prova. Eu vi os alunos entregar e ela corrigir 3 e falar, passou de ano. O pessoal, tchau, tchau. E todo mundo passando de ano. Só que voltando um pouquinho, porque eu às vezes me perco cronologicamente, porque são muitos milagres. É muito maravilhoso. Eu me lembro que nesse ínterim, eu fui até a minha tia para orar. E ela orando por mim, ela disse assim para mim, ela não sabia de nada. Ela falou para mim, eu vejo, Deus manda eu te dizer que no último minuto, Ele vai abrir o seu entendimento no último minuto. Aquilo eu guardei, não entendi muito bem, porque eu não era evangélica, mas tudo bem. Voltei. Eu estava fazendo a prova, entreguei a prova. A professora corrigiu 1, certo, eu estava assim. Corrigiu 2, certo. Falei, só mais um. Corrigiu o outro, meio certo. Falei, meu Deus. Corrigiu o outro, estava errado, e o outro errado. Eu acertei 2,5. Pensa, olhei para a professora, ela olhou para mim, e aquele suspense no ar. Sabe o que ela fez? Ela fez assim, me devolveu a prova, falou, vai arrumar. Gente, pensa que eu não sabia se dava... E olha, eu queria dar glória, mesmo que eu não era crente. Meu Deus, eu voltei. Agora preste atenção nesse desfecho, que maravilhoso. Simplesmente eu sento e vou refazer essa conta, porque as outras 2 eu vi que não sabia. E essa era a única conta. Eu bati a tecla. Eu começava toda a conta de novo e chegava num resultado assim. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual. Fazia a conta 3 vezes. Deu a hora do intervalo. Sinal bateu. A professora levantou e falou, eu vou para o intervalo. Imagina a cara de todo mundo. O que todo mundo pensou? A professora falou o quê? Ela disse, vou para o intervalo. Catou os cadernos e saiu. Gente, pensa num frenesi na sala. O povo já catou os cadernos para colar. Eu pensei comigo assim, não posso colar. Eu pedi ajuda para o Deus dos crentes. Eu lembro que a minha amiga falou assim, Cláudia, vai colar não? Falei, não. Ela fez. Que? Você tá louca? Falei, não vou colar. Ela falou assim,
Cláudia, tá todo mundo colando. A professora mandou nós colarmos. Falei, mas o Deus dos crentes não mandou eu colar. Cláudia, você tá ficando crente? Eu falei, não sei, tô achando que tô. Porque eu não sabia mais. Ela falou, eu colo pra você. Eu falei, muito obrigada, não quero. Cláudia, gente, a menina ficou com raiva de mim. Me dá aqui. Eu falei, não vou te dar. Eu não vou colar. Ela falou, você vai perder a bolsa. Eu falei, tudo bem. Eu não